Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente e boa notícia. Sim, meus irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós ficamos sabendo, nós ficamos conhecendo que o Senhor Jesus iniciou a pregação do Evangelho do Reino. E ele fez isso. E ao fazer isso, muitas pessoas começaram a crer, começaram a se converter. E essas pessoas que creram e se converteram ao Senhor Jesus, elas também foram pessoas que começaram também a pregar esse Evangelho. Esse Evangelho era o exemplo que elas viram no Senhor Jesus. E assim elas começaram não apenas a pregar, mas também a viver esse Evangelho. Tudo porque o Senhor Jesus deu exemplo para que elas pudessem fazer a mesma coisa. Porque tudo aquilo que ele falou enquanto pregava o Evangelho, ele o viveu na prática. Ele não foi um hipócrita que dizia uma coisa e não fazia aquilo que ele dizia. Não, pelo contrário. Tudo aquilo que o Senhor Jesus falou pela pregação do Evangelho, ele o viveu na prática, diante de todas as pessoas. Assim, todas as pessoas viram exatamente que tudo aquilo que o Senhor Jesus pregou, ele fazia na prática. Esse foi o modelo, esse foi o exemplo de vida para todos aqueles que viram o Senhor Jesus essa referência. E assim continuaram agindo da mesma forma. E por isso, um dia, eles foram chamados de cristãos, ou seja, de pequenos cristos. Isso aconteceu em Antioquia. É o que está escrito. Então, meus irmãos, isso mostra claramente que seguir o exemplo do Senhor Jesus, que pregou o Evangelho, é algo certo para a sua vida. É algo que você deve querer fazer, deve querer copiar esse modelo. Você deve falar como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Sim, meus irmãos, Paulo também imitava o exemplo de Cristo em sua vida, em tudo que ele fazia, no seu modo de pensar e de agir, de falar, de viver entre as pessoas. Era assim, principalmente no caso da pregação do Evangelho. Então, hoje, você tem que agir da mesma forma. O exemplo do Senhor Jesus continua perfeito e eficaz para a sua vida, para que, na prática, você possa viver da mesma forma que o Senhor Jesus viveu, para que, hoje, as pessoas, ao verem o seu procedimento exemplar, em seu modo de falar, de pensar e de agir, possam também te chamar de cristão. Possam também te chamar de pequeno Cristo, de discípulo do Senhor Jesus. Aquele que aprende com o mestre, com o pastor. Sim, esse deve viver como o Senhor Jesus viveu. Deve viver de uma forma digna do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado. E você, hoje, só pode viver dessa forma se você voltar para o Evangelho genuíno e escapar desse Evangelho misturado para pervertido, que é algo que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus. Pelo contrário, é errado, é um mau exemplo, é algo pervertido, é algo nocivo, que não serve para a sua vida. Você não deve copiar esse modelo de evangelho misturado para pervertido. Você não deve seguir esse exemplo. Você não deve se deixar envolver e se enredar por esse evangelho misturado para pervertido. Isso não é certo. Isso não agrada ao Senhor Jesus nem um pouco. Ele não está satisfeito com ninguém que esteja fazendo isso hoje.
Isso você pode ter certeza e convicção de que é assim. Então, se você não quer viver mais nesse outro evangelho, que já foi muito além do evangelho do Senhor Jesus, que é um evangelho genuíno, puro e simples, chega disso em sua vida. Chega de viver por esse exemplo desse evangelho misturado para pervertido, que só está pervertendo a sua consciência e a sua fé, te arrastando para práticas erradas, práticas condenáveis, que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Ele quer que você viva por Ele e para Ele, seguindo o exemplo dele, seja revestido dele, tenha o mesmo sentimento de humildade que houve nele. É isso que você tem que fazer. Esse é o exemplo que ele deixou. Agora, esse outro evangelho que está aí, que muitos estão vindo, pregando por aí nas denominações, esse outro evangelho não serve para a igreja. Só causa mal para a igreja, ou seja, para você, para mim e para todos os nossos outros irmãos. É um exemplo errado que não serve para as nossas vidas. Então, temos que deixar isso, essas práticas erradas. Esse evangelho misturado para pervertido, temos que deixar. Temos que fugir dele, escapar, sair fora. Porque esse outro evangelho misturado para pervertido é um fermento onde muitas coisas já foram misturadas para levedar a toda a massa. O objetivo desse outro evangelho misturado para pervertido é destruir a igreja, levedar, fazer apodrecer, fazer morrer. É isso que está acontecendo, meus irmãos. É só você olhar para aí nas denominações. As más consequências disso, o que estão causando na vida de muitos irmãos que estão sendo arrastados para essas práticas erradas. Estão praticando essas coisas erradas. Estão acreditando nisso. Porque ouviram isso, ouviram essa pregação desse outro evangelho, vinda de pastores, bispos e apóstolos. Mas isso é um erro, meus irmãos, que não pode continuar acontecendo. Então, para que a sua vida seja saudável, seja purificada desse erro, esteja incontaminada desse erro, você tem que tomar a decisão de voltar para o evangelho genuíno. Esse sim é o evangelho certo para a sua vida. Porque é o mesmo evangelho que o Senhor Jesus pregou, é o evangelho do reino. É o evangelho do reino de Deus, para o qual você tem que se esforçar para entrar. Para que assim você permaneça na verdade do evangelho genuíno e nunca se afaste da esperança desse evangelho. Mas sim que você possa continuar abraçando esse evangelho por toda a sua vida, com firmeza, para nunca mais deixar, para estar nele, para pregar esse evangelho, para testemunhar esse evangelho. Seguir o exemplo do Senhor Jesus e daqueles que viveram por esse evangelho, defendendo esse evangelho e morreram por esse evangelho, tem que ser a mesma coisa que você tem que fazer hoje. Então, chegou a hora de cada um de nós hoje agirmos assim. Fazemos isso para que possamos viver de um modo digno do evangelho do Senhor Jesus. E quando isso acontecer, o Senhor Jesus irá nos aprovar, irá honrar a nossa decisão. Então, meus irmãos, isso é sério demais para as nossas vidas. O exemplo que nos foi dado pelo Senhor Jesus e que foi seguido pelos apóstolos é o mesmo exemplo que devemos seguir hoje e para sempre, para que assim possamos cada vez mais estar aperfeiçoados na prática de uma vida em Cristo, exemplar. Temos que ter um procedimento exemplar diante de todas as pessoas. Elas têm que ver que nós somos pessoas que não estão se conformando com este século ou com esse evangelho misturado para pervertido. Não podemos se amoldar a ele em tempo algum. Então, meus irmãos, agora o Senhor Jesus nos chama com seriedade para vivermos esse exemplo que Ele nos deixou em todos os lugares, para que sejamos luz, para que sejamos a luz do mundo, o sal da terra,
para que sejamos, no meio dessa geração corrupta e pervertida, sinceros filhos de Deus inculpáveis. Meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus quer que façamos e vivamos, sempre segundo o exemplo que Ele nos deixou. Então que isso possa acontecer com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Como Exemplos. Sim, meus irmãos, nas Escrituras existem alguns textos que mostram, que falam para cada um de nós hoje sobre exemplos que devemos seguir, devemos praticar. E quando lemos esses textos, devemos agir dessa forma. Se você ler a Epístola aos Efésios, por exemplo, você vai ler lá como você vai ver lá um texto que fala sobre como deve ser o nosso procedimento como pessoas que são em Cristo Jesus. Como deve ser o nosso procedimento na prática diante de todas as pessoas, em meio a todas as pessoas em que convivemos por esse mundo. Então, meus irmãos, aquele texto ali não foi colocado à toa, mas é para servir de exemplo para as nossas vidas, para que possamos, ao ler esse texto e começarmos a praticar o que está escrito, possamos ter um procedimento exemplar diante das pessoas, para que elas nos vejam assim, como exemplos, como referenciais de vida que não se deixou envolver, não se deixou ser escravo do pecado, não se deixou levar por obras que não têm nada a ver conosco, por obras que são inconvenientes aos santos. Então, as obras convenientes aos santos são aquelas que o Senhor Jesus praticou e que nós devemos imitar o exemplo dele. Mas as obras erradas, as obras infrutíferas das trevas, devemos rejeitar, não devemos participar, não devemos ser cúmplices dessas obras em tempo algum. Então, meus irmãos, existem muitos textos sobre isso, falando sobre isso, como devemos viver. Por exemplo, você lê lá na Epístola de Pedro, ele falando como deve ser a nossa vida exemplar. Nós devemos ter um procedimento exemplar. E aí ele instrui a igreja a viver dessa forma, através da epístola que ele escreveu, que hoje serve para você também. Para que você, ao ler essa epístola de Pedro, você comece a praticar aquilo que ele ensinou ali, para que assim o seu procedimento em Cristo possa ser exemplar também. É isso que tem que acontecer. Nós temos que viver dessa forma, meus irmãos, tendo sempre em tudo o nosso modelo principal, que é o próprio Senhor Jesus, que ele nos deixou exemplos para seguirmos os passos dele. E isso é algo muito importante para as nossas vidas, porque é só dessa forma que poderemos ser, neste mundo, aqueles que são em Cristo, aqueles que são conhecidos como os pequenos Cristos, os exemplos vivos na prática do Senhor Jesus. Então que possamos agir dessa forma. Por isso o Senhor Jesus nos envia essa mensagem que se chama Como Exemplos. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que fala sobre isso, no qual o apóstolo Pedro, escrevendo para os irmãos, os estimula a seguir o exemplo do Senhor Jesus. Então eu vou ler esse texto aqui, que é muito importante. Está escrito assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças.
mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os passos dele. E nós podemos ver aqui que o Senhor Jesus não cometeu pecado algum. Então, seguindo esse exemplo, você também tem que fazer com que você não possa cometer nenhum pecado também. Você tem que se esforçar para resistir ao pecado até o sangue, se for necessário, para que você não possa pecar. Então, você também não pode ter nenhum dolo em sua boca, porque na boca do Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui, não se achou nenhum dolo, em tempo algum. Então, você também tem que seguir esse exemplo hoje, para que ninguém, nenhuma pessoa, possa achar nenhum dolo em sua boca, em tempo algum. Esse é o exemplo que você tem que seguir, na prática, de fato, de verdade. E ele também não ultrajou. Quando ele foi ultrajado, ele não revidou. Quando o Senhor Jesus foi ultrajado pelas pessoas, ele não revidou com o mesmo ultraje. Ou seja, ele não pagou na mesma moeda. Como o Senhor Jesus disse, aquele que lhe bater na face, oferece-lhe a outra. Ele estava querendo dizer para que você não possa revidar. Esse é o exemplo que ele deixou para você seguir. E ainda ele diz que quando o Senhor Jesus foi maltratado, ele não fazia ameaças para ninguém, mas entregava-se àquele que julga retamente, que era o Pai dele na época, que é o nosso Deus. Então, meus irmãos, não podemos, em tempo algum, fazer ameaças para ninguém. Quando cada um de nós hoje formos maltratados pelas pessoas, não podemos fazer ameaças contra essas pessoas. Isso é um procedimento errado. O procedimento exemplar é esse que o Senhor Jesus nos deu como exemplo. Nós devemos nos entregar àquele que julga retamente, que é o nosso Deus. Ele é que vai julgar essas pessoas que nos maltrataram. Ele é que vai julgar essas pessoas. Nós devemos nos entregar à justiça dele. Então, meus irmãos, esses são os exemplos que o Senhor Jesus nos deixou para seguirmos os passos dele hoje, para agirmos da mesma forma, sem impedimento algum. Então, meus irmãos, esse é o exemplo que nós devemos seguir, para que possamos ser os pequenos cristos hoje, para que possamos ser os sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio dessa geração corrupta e pervertida, onde, diante deles, nós devemos ser irrepreensíveis, com vida exemplar mesmo, em todo o tempo, para que as pessoas não possam ter nenhuma indignidade que dizer a nosso respeito, como não tiveram nenhuma indignidade que dizer a respeito do Senhor Jesus quando ele esteve aqui. Então, meus irmãos, vamos nos armar dessa forma, para seguirmos esse exemplo. O exemplo do Senhor Jesus. Ele nos deixou exemplo, meus irmãos, para vivermos uma vida dedicada a Ele, uma vida separada, uma vida santa. Sede santos como Ele é santo. Esse deve ser o nosso procedimento em todo o tempo. Então que possamos agir assim, para que assim possamos viver de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e para que possamos também viver como aqueles que são exemplos do Senhor Jesus, para que as pessoas nos vejam assim todo o tempo. É isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós hoje. Então que possamos viver assim, para que assim possamos chegar no final aprovados, como aqueles que viveram segundo o exemplo do Senhor Jesus, com humildade, lavando os pés uns dos outros. É isso que devemos fazer, como Ele nos ensinou. Então, meus irmãos, vamos viver assim, para que possamos estar com o Senhor Jesus sempre em nossas vidas, para que as pessoas vejam o Senhor Jesus em nossas vidas, através de nossa prática diante deles.
Então, meus irmãos, agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Como Exemplos. E ela começa assim: está escrito, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Meu irmão, as coisas que aconteceram com a maioria do povo no deserto, onde ficaram prostrados, se tornaram exemplos para todos nós hoje, com o objetivo de que não cobicemos as mesmas coisas, mas que existem no mundo hoje, de onde já fomos desarraigados, como eles cobiçaram as coisas que tinham no Egito, de onde já tinham saído. Meu irmão, nós temos que resistir à tentação de nossa própria cobiça, para que ela nunca possa nos atrair e seduzir. Meu irmão, hoje não podemos nos fazer idólatras, como alguns deles se fizeram. Sim, meu irmão, hoje não podemos prestar e nem admirar demasiadamente ninguém. Não podemos ser fãs e nem venerar ninguém. Meu irmão, hoje não podemos praticar a imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Sim, meu irmão, veja porque hoje nós não podemos praticar a imoralidade. Leia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Meu irmão, hoje não ponhamos o Senhor à prova, questionando o que Ele nos faz passar no lugar em que Ele nos colocou. Meu irmão, não podemos murmurar como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Sim, meu irmão, hoje não podemos falar mal de Deus em voz baixa. Meu irmão, essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência. Sim, de nós mesmos, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Leia na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 11. Meu irmão, aquele, pois, entre nós que pensa estar de pé nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, veja que não caia. Meu irmão, todos os dias vem sobre nós a tentação, que sempre é humana, de praticarmos todos esses erros. Mas é nesses momentos que Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá para cada um de nós o livramento, de forma que a possamos suportar e assim escapar de cair por causa desses erros, de forma que nenhum de nós hoje possa ser endurecido pelo engano de qualquer um desses pecados. Então, meus irmãos, tudo o que aconteceu com aquele povo no deserto, de forma errada, serve hoje como exemplos para nós, para que não possamos imitar aqueles erros, mas sim fazer o contrário daqueles erros, ou seja, fazer coisas certas, para que possamos acertar em nosso procedimento. Isso foi deixado como exemplos para nós. Então, quando seguimos esses exemplos, para que possamos fazer o que é certo, estaremos agradando ao Senhor Jesus. É isso que Ele espera. Esse é o objetivo da mensagem dele para as nossas vidas hoje, para que possamos, agora, como pessoas que são em Cristo, pessoas que amam ao Senhor Jesus sinceramente, vivermos praticando o que é certo e não o que é errado.
o que é errado nós não devemos nunca praticar, porque é errado. Se praticarmos o que é errado, estaremos errando. Estaremos continuando num erro. E isso não pode continuar acontecendo. Nós devemos deixar os erros para trás, escapar deles, sair fora, se purificar deles, para que assim possamos praticar sim o que é certo, o que é aprovado, as boas obras, que o Senhor Jesus já nos deixou exemplo para seguirmos os passos dele. Então, meus irmãos, agora chegou a hora de vivermos assim, para que assim possamos continuar na prática de boas obras, exemplares, diante de todas as pessoas. Em qualquer lugar que estejamos, nas escolas, nas empresas onde trabalhamos, em nossa vizinhança, enfim, em qualquer lugar que estejamos, temos que ter procedimento exemplar. Temos que ser referência de vidas para as pessoas. Elas têm que nos imitar. Elas têm que nos imitar porque nós imitamos a Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, tudo é por meio do Senhor Jesus, nosso exemplo principal, nossa principal referência e única até hoje. Então, tudo é por causa dele, porque ele nos deixou exemplo para seguirmos os passos dele. Vamos seguir nesses passos, vamos seguir os passos do Senhor Jesus em nosso procedimento exemplar, que assim estaremos agindo de uma forma perfeita. Estaremos bem se fazermos isso. Seremos pessoas saudáveis, seremos irrepreensíveis. Não haverá nenhuma mácula em nossa vida. Assim, meus irmãos, o Senhor Jesus vai nos achar em paz, sem mácula e irrepreensíveis naquele dia. Para que assim ele nos aprove, para que possamos entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos ver agora esses exemplos, vamos praticá-los. E vamos estimular as outras pessoas a nos imitarem também através do nosso procedimento exemplar. Para que assim pessoas possam se converter pelo nosso próprio procedimento. Pelo qual não precisaremos até nem dizer palavra alguma, porque o nosso próprio procedimento em Cristo, exemplar, fará isso. Então, meus irmãos, isso é muito importante para as nossas vidas. Devemos viver assim. É isso que o Senhor Jesus espera de nossas vidas. Que possamos hoje ser assim. Ser pessoas exemplares, seguindo o exemplo de Cristo. Para que assim haja uma mudança. E não possamos ficar conformados com este século. Não podemos se amoldar a este século em tempo algum. Não podemos participar das mesmas coisas que essas pessoas praticam. Para que elas possam estranhar o nosso modo de vida, que não é igual ao deles. Muitas pessoas estranham o nosso modo de vida, meus irmãos, porque o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar, de falar, de agir não é igual ao deles. Pelo contrário, é totalmente diferente, totalmente oposto. E muitos deles nos criticam. Porque não participamos das mesmas coisas que eles participam. Nós somos cúmplices dessas obras, nós somos coniventes, não participamos disso aí, desses erros, desses pecados. Nós somos escravos do pecado, meus irmãos. O Senhor Jesus já nos libertou disso, para que agora possamos viver nesse presente século de forma sensata, justa e piedosa, pela graça que nos educou. A graça do Senhor Jesus nos educou para que vivamos nesse século de forma sensata, justa e piedosa, diante de todas as pessoas. Então, meus irmãos, vamos viver dessa forma, para que assim possamos ser aquelas pessoas que têm um procedimento exemplar em Cristo Jesus. Nossa única referência de vida e de prática é o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos olhar para o Senhor Jesus, vamos continuar olhando firmemente para o Senhor Jesus até o fim e praticando os exemplos que Ele nos deixou, seguindo os passos dele. Vamos viver neste mundo para mudar esse mundo, com o nosso próprio procedimento exemplar em Cristo Jesus, a pedra angular de nossas vidas. O nosso único exemplo perfeito
é Ele. Então vamos continuar olhando para Ele, para que assim possamos viver de um modo digno dEle, para o seu inteiro agrado em todo o tempo. É isso que o Senhor Jesus espera de nossas vidas, e é isso que tem que acontecer sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.